sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o Romário. Quem é o Romário? Olha, o Romário é um cara que nasceu há 44 anos atrás, dia 29 de janeiro de 1966. Nasceu na comunidade do Jacarezinho, na minha época se chamava Favela, e que teve a oportunidade de vestir na sua carreira profissional grandes camisas e principalmente a da seleção brasileira. Pai de 6 filhos, um cara bastante saudável e muito feliz. Baixinho, você tem consciência que a última vez que eu te entrevistei foi na véspera do jogo Brasil e Holanda na Copa de 94? Você pode não acreditar nisso. Eu mesmo vinha pensando e não acreditei. Mas faz 16 anos a última vez que eu te entrevistei. Não que a gente se falou, mas que eu te entrevistei formalmente. Esse é um detalhe que realmente é interessante. 16 anos são 16 anos. Tem bastante tempo. Aí eu te pergunto, o que é mais difícil para você? Ter sido o extraordinário jogador de futebol que você foi, o dirigente de futebol que você é, ou o candidato que você está sendo? Na verdade, Juca, é o seguinte, são 3 coisas diferentes, né? Mas hoje eu posso dizer que, assim, o mais difícil é ser o candidato que eu estou sendo, porque todos sabem que eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. E para essa minha nova vida que vem agora da política, isso aí não pode mais acontecer. Como já nos últimos 40 dias não tem acontecido. Eu tenho acordado cedo, já comecei a me acostumar. E eu acredito que a política não seja muito diferente do futebol. E eu, como fui um cara que, graças a Deus, tive muito sucesso no futebol, foi a minha profissão durante mais de 20 anos, eu tenho muita fé que na política não vai ser diferente. Baixinho, quando a gente perguntava para o Parreira, nos treinos pela manhã da seleção brasileira em 94, por que você não tinha ido? E ele, ou o Moraci, quem quer que seja, dizia, não, ele está lá treinando no hotel, está fazendo lá um treino específico, ele não precisa treinar aí com o pessoal. Você mesmo dizia, quando chegava para treinar, que você não podia correr risco e tal. Era porque você estava dormindo ou não? Não exatamente, Ju. Não, é verdade, sim. Eu sempre fui a favor daquela frase de treino é treino, jogo é jogo. Né? E realmente na concentração, ali tinha uma sala de musculação. Então, muitas daquelas vezes realmente eu ficava fazendo musculação. E muitas das vezes também eu não tinha que treinar. E que era o combinado. E combinado não sai caro, né? E assim, o que as pessoas passavam para vocês, especificamente para você, Juca, aí já não é da minha parte, é da parte deles, né? Mas assim, o mais importante no geral, aquela Copa, como você mesmo sabe e acompanhou, foi na minha concepção, não sei se foi porque a gente ganhou e foi a que eu participei 100%, foi a Copa mais emocionante da história para mim. Então é uma coisa que qualquer detalhe fica marcado. Pois é, mas eu me lembro muito bem da nossa, talvez nossa, da imprensa maior até do que sua, porque você era ainda menino e sabia que tinha outras Copas pela frente, frustração em 90, porque a gente achava que você seria o cara para decidir, o cara diferente daquela Copa, e você não pôde por uma questão física, né? Nesse aspecto, Romário, o fato de você ter tido, quer dizer, é possível a gente dizer que você teve em 90 a frustração que o Gerson teve em 66 e 94 foi a vingança que o Gerson teve em 70? Olha, na verdade, assim, essa de 66 do Gerson eu estava nascendo, né? Sim, em janeiro. Lembra, claro. Se for colocar por esse lado, eu vou te dar razão. Mas em 90, eu realmente estava baleado. Com problemas. Isso. Operei o meu tornozelo e, infelizmente, com toda a correria que teve, com toda a toda a vontade minha e do próprio Filé na época, que era o meu fisioterapeuta, da gente tentar com que eu me recuperasse a tempo, realmente
a contusão estava curada, mas a parte física não estava 100% para disputar uma Copa do Mundo. E 94 foi uma Copa do Mundo onde que eu realmente me preparei, principalmente assim a parte psicológica de que seria a minha Copa. E eu sempre entendia naquele momento que aquela poderia ser a primeira Copa e talvez a última que eu disputasse. Acabou acontecendo, mas por esse motivo eu me concentrei, eu fiz coisas que eu não tinha feito, por exemplo, como treinar muito de manhã e treinar muito com grupo, coisa que eu nunca fui acostumado na minha carreira toda. E o mais importante de tudo, que todo esse sacrifício, no bom sentido, acabou valendo a pena, porque foi uma Copa, como eu te falei, foi a mais importante da minha vida, daquela geração, da minha geração. Depois de 24 anos a gente conseguiu de novo dar um título para o Brasil, num momento difícil do futebol brasileiro, que já estava vindo desacreditado por esses longos anos de ausência de título. E eu, assim, posso te dizer hoje, bem tranquilo, que eu sou um cara completo na minha profissão como jogador de futebol. Na verdade, eu nunca fui um atleta, eu era jogador de futebol. É diferente, né? E eu posso dizer que eu sou um cara completamente feliz e me considero Mas mesmo realizado. isso, Romário, eu acho muito legal e essa distinção que você faz entre ser atleta e jogador de futebol, né? Entre ser atleta e ser boleiro. Tá bom, você nunca foi um atleta, o Sócrates também nunca foi um atleta, né? Mas tem uma diferença, eu acho, essencial. O Sócrates não jogou até os 40 anos. Você jogou. Quantos atletas podem dizer que jogaram? Porque você pega o Júnior, o Cerezo, eram modelos, né? Como atletas e como jogadores de futebol. Uhum. Você não. Mas como é que você levou tanto tempo? Olha, Juca, eu vou te falar. Eu, como eu posso dizer, conhecer bastante o meu corpo, até onde eu poderia chegar, fisicamente falando, a minha capacidade, eu sempre me doei muito, nos momentos que podia me doar. Principalmente quando se relacionava a treinamentos e alguns determinados jogos. Principalmente aqueles jogos que eram considerados mais fáceis. Eu, graças a Deus, eu nunca bebi, nunca fumei e, nem preciso dizer, nunca usei nenhum tipo de droga. Então, por essa questão de eu nunca ter bebido e fumado, acredito eu, e muitos relacionam isso talvez eu ter jogado até os 41 anos. Essa é uma das características que eu quero explorar no próximo bloco. Você está vendo que o Juca Entrevista saiu da toca, evidentemente porque o entrevistado merece. Estamos aqui gravando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Morra de inveja. Até já. Converso com o Romário, converso com o Baixinho, dos maiores jogadores de futebol da história do futebol mundial. Segundo muita gente importante, entre as quais eu modestamente desimportante me incluo, o melhor jogador que o futebol já teve dentro da área. Superou Coutinho, porque o Pelé dizia que o Coutinho era melhor que ele dentro da área. O Romário foi melhor que o Coutinho dentro da área. Portanto, nunca houve alguém dentro da área como o Romário. Que não fumava, que não bebia. Hoje você se dá, pelo menos, esse direito de tomar uma bebidinha de vez em quando, um vinho, um uísque, alguma coisa, não? De vez em quando, muito raramente, eu tomo um espumante. Quer dizer, isso é uma dádiva da natureza, né, Romário? Você... Sou agradecido por isso. Né? Porque com a tua cabeça, se você fosse chegado a uma dessas coisas, seria para valer, né? Para valer, e com certeza eu não teria chegado talvez à metade dessa minha carreira. Romário, existe uma definição, né? Cada vez mais em voga. E alguns jogadores de futebol são taxados, rotulados como bad boys. Você nunca foi um bad boy, né? Você foi mais marrento do que bad boy, é isso?
Eu tive uma época na minha carreira realmente de ter sido marrento. Eu acredito que essa coisa de bad boy, vamos dizer que caiu no meu colo, porque eu sempre fui uma pessoa um cara de muita personalidade. Sempre fui um cara que tive vontade de falar as coisas e falava. Principalmente quando se tratava da relação do Romário com o jornalismo em geral, porque muitos do jornalismo, Juca, você sabe disso, não tem costume ou não gosta de ouvir aquilo que a gente fala. Eles te fazem uma pergunta e estão preparados para ouvir aquela resposta que eles acham que tem que ser. E eu fui um pouco fora dessa coisa, vamos dizer assim. Então, essa fama de bad boy talvez tenha caído no meu colo por esse motivo. Mas, na verdade, assim, eu acredito que quem acompanha o futebol há muitos anos, a minha geração é uma geração completamente diferente da geração de hoje. Porque, por exemplo, você pegava o telefone, pega até hoje, liga para mim e a gente marca uma entrevista ou não. Você fala comigo. Hoje, pelo que eu sei, colegas seus, para você falar com alguém para marcar uma entrevista, é complicado. Não sei se eu estou falando besteira. É verdade. E às vezes o jornalista, por exemplo, eu quero falar com, dar um exemplo, Kaká. Aí você não conseguiu falar com o Kaká, não ficou... talvez o teu interesse não tenha nem chegado ao Kaká, e você fica com raiva do Kaká, mas a verdade é que não chegou no Kaká, porque até chegar no Kaká ou em outro qualquer jogador, existem aí 4, 5 pessoas no meio disso que atrapalham. E na minha época, não, você pegava o telefone, você ia no treinamento, marcava comigo, eu falava, e muitas vezes eu não tinha vontade de falar, que era o meu direito. E eu falava para o jornalista na cara, não quero falar. E essa coisa do meu jeito de ser, isso levou as pessoas a me tratarem como bad boy. Mas como eu acredito, realmente bad boy não era exatamente o termo ideal para mim. Um marrento poderia ser. E bote marrento nisso. O Romário, entre tantas alegrias que deu a todos nós, e portanto me deu também, me ensinou uma coisa que eu queria tratar com você, nunca te disse. Houve um momento na carreira do Romário que eu escrevi 2 ou 3 vezes, ele jogando muito, que estava na hora dele parar. Que ele tinha que parar por cima, ele tinha que parar como o Pelé. O Romário um dia disse que o Pelé, de boca fechada, é um poeta. Mas o Pelé um dia disse isso, vou parar no auge para as pessoas ficarem com saudade. E eu tinha medo que o Romário, na ânsia de jogar futebol, de fazer 1000 gols, de não sei o quê, fosse se desgastando perante o público dele, né? Os seus fãs. E eu aprendi, Romário, por tua causa, a nunca mais falar para alguém parar. Porque eu aprendi com você e depois com o Guga, em circunstâncias diferentes, o Guga, que olha, o meu prazer ninguém vai controlar. E tô pouco me lixando se você vai achar que eu decaí, que eu não decaí, eu vou jogar porque eu gosto de jogar. Juca, é exatamente isso. Assim, eu joguei até os 41 anos e nos últimos 2 anos da minha carreira eu fui atrás de um objetivo que eu entendia que era uma coisa importante na minha vida, para mim, para os meus pais, né? E principalmente para os meus filhos e para os meus amigos. Não vou nem dizer para os fãs, que isso aí já é uma coisa até automática. Então é o seguinte, a coisa que eu mais gostei da minha vida de fazer foi jogar futebol. Se eu parasse de jogar futebol, por exemplo, com 38 anos, eu iria continuar jogando futebol, como continuo jogando agora. Como eu acreditava e achava que, está provado hoje, o futebol, na época que eu parei, tecnicamente não tinha ainda ninguém da minha qualidade, eu mentalizei que eu teria só que continuar treinando um pouquinho, manter a minha forma física, que é claro, fisicamente falando, uma pessoa de 40 anos, não sou eu não, qualquer um. Claro. É bem diferente de 10 anos atrás, de 30 anos ou 25. Então eu me mentalizei que eu teria que fazer algum tipo de treinamento para eu manter a minha forma física, e foi o que aconteceu. Eu com praticamente 40 anos fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vasco, foi minha última competição assim,
que eu tive o prazer de disputar e ter tido um título. As pessoas acham até que esse título é individual. Não, esse título é um título de todos. Para eu ter feito o gol, alguém tem que passar a bola. Para eu bater um pênalti, alguém tem que sofrer o pênalti. Enfim, então eu acho isso. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta em geral, enfim, aquele que pratica o esporte, ele tem que parar na hora que ele acha que ele tem que parar, na hora que ele tem certeza que ele tem que parar, por algum motivo. O meu motivo foi só um, porque a minha parte física não acompanhava mais, eu não conseguia mais realizar aquilo que eu pensava. Porque se não fosse esse motivo, você pode ter certeza, estava jogando até 44 horas eu estava jogando, porque eu vejo. Uhum. É porque tem coisas que acontecem num jogo, até de seleção, de Copa do Mundo, como da última, que eu tenho certeza que eu poderia fazer melhor. Tem momentos no jogo que, quando não depende da parte física, eu falar, desculpa a expressão, putz, porque eu parei. Então, a parte física fez eu parar de jogar futebol, nada mais. Você tem alguma explicação consciente, racional, para o seu senso de colocação, Romário? Juca, não. Assim, eu não posso te dar uma resposta concreta em relação a isso. A única coisa que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte: eu, principalmente nos últimos anos, eu nunca fui um cara bem dotado fisicamente. Apesar de eu ter uma parte física boa, mas eu não era bem dotado fisicamente. Então o que acontece? Eu tinha que imaginar, lendo o jogo, aonde que a bola mais passava durante aquele período de tempo, para eu estar posicionado, para eu não perder a oportunidade. E quando ela chegasse, como a cada dia, cada tempo, cada ano, você vê aí, aparecem poucas oportunidades, porque o futebol hoje não é um futebol mais bonito, na minha concepção. Então eu tinha que estar bem colocado, bem concentrado, muito concentrado, na verdade, para finalizar, sempre imaginando que aquela seria a primeira e a última. Eu me colocava dentro do campo na hora da finalização, sempre com essa coisa na cabeça. Essa vai ser a primeira e a última oportunidade que eu vou ter. E eu tinha que fazer. Houve um momento que todo mundo apostou e parecia, foi ensaiado, que você viraria comentarista de futebol. Isso está arquivado na sua cabeça? Eu tive a oportunidade de comentar, de comentar e tal. Isso. Existe ainda essa oportunidade, eu gostei. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, o comentarista é assim, uma das profissões mais fáceis que existe no mundo. Eu vou dizer por quê. Porque você comentar uma coisa que você viu, todo mundo viu, só se você não estiver predisposto a falar o que realmente é a realidade. Não tem como você, se o cara errou o gol por aquele motivo, você não pode falar que o cara errou o gol por outro motivo. Então, assim, não é muito difícil ser comentarista de futebol, principalmente aqueles que jogaram futebol. Mas por que o Pelé foi um mau comentarista, Romário? Eu não sei se quem está dizendo isso é você. Sim, né? Claro, claro. Para te falar a verdade, eu nunca acompanhei o Pelé como comentarista, porque na verdade vários comentários de jogos que ele fez, eu estava até jogando. Você estava jogando. Pois é, mas se eu disser para você que ele foi mau comentarista porque ele, ao comentar, tentava resolver as coisas como ele resolveria, exigindo de um jogador que não era ele? Esse é um grande problema de um Pelé, né? Ver uma jogada que para ele é uma coisa tão simples e para 99,9% parece uma coisa impossível. Se você for fazer um comentário em cima disso, é complicado. Então, fora isso, eu acho que não tem nenhum tipo de... Na verdade, a gente só está falando de um, né? Acho que fora ele, não tem outro que possa... Eu vou falar de dois, eu falo mais de um. Eu falo de um com quem eu estou conversando agora. Você também resolvia as coisas para quem estava olhando lá de cima, como é fácil fazer isso? Sim, mas eu consegui entender o de lá. Vai explicar pro Obina que era fácil. Não, é o que eu te falei, eu consegui entender o de lá, porque assim... Eu sempre me coloquei no meu lugar. E eu tenho consciência de que o que eu representei, do que eu fiz, realmente não é para todo mundo fazer, não é nada fácil. Mas você tem consciência que Bastante. Você é um extra série, fora de série, gênio de futebol? Não, como você falou, eu tenho consciência que na área realmente eu era o melhor. A gente já volta.
Estou conversando com o Romário. Você quer que eu explique quem é? Eu sei que não. Falávamos aqui no intervalo ainda da coisa do parar de jogar bola. A famosa frase do Falcão: jogador de futebol é a única pessoa que morre 2 vezes. E a primeira morte, que é quando ele para de jogar futebol, é a mais doída, porque a segunda ele não sente depois que ele morre, né? Sentem os que ficam. Você tem saudade, Romário? Você disse que você joga ainda. 2 coisas, numa só. Você tem saudade das suas tardes de Maracanã? E você tem dor todo dia quando acorda? Ainda não. Não? Dor de quê? Não, dor na panturrilha, na coluna? Não, ainda não cheguei nessa fase. Não? Hérnia de disco, essas... Não? Por enquanto não. Acredito eu que não tenha, né? Isso. Na verdade, assim, os primeiros meses, quando a gente deixa de jogar, no meu caso especificamente, é complicado, é diferente. Por mais que eu já tinha uma rotina diferenciada dos outros jogadores, essa coisa de jogar futebol, principalmente no Maracanã, ver a galera, isso é uma coisa que vai marcar para sempre. Mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Eu não tenho mais saudade, não sinto falta e assim... Você está bem resolvido então, graças a Deus. Mas essa frase do Falcão é bem verdadeira. Infelizmente ou felizmente, não sei, depende de cada um, eu conheço muitos que ainda sentem falta. Inclusive que viram até treinador, que ainda acham que tem a vida de jogador. Esse é o grande problema. Onde você acha que o seu grande amigo e companheiro de Copa de 94 errou agora, recentemente, na Copa do Mundo? Você que apoiou o tempo todo o trabalho do Dunga e que, enfim, imagino tenha se frustrado também com o resultado final. Na verdade, não chegou a ser uma frustração. Eu acredito que nas convocações dele anteriores, em alguns, vamos botar aí 2, 3 amistosos, existiam alguns jogadores que já poderiam ter sido convocados por ele para fazerem parte do grupo dele, né? Da família do Dunga, que é uma coisa até bem interessante isso. E aí que ele falhou. Ele, na última convocação, na minha concepção, acabou aqui convocando 2, 3 jogadores que não estavam bem no momento nos seus clubes. E na seleção também nunca tinham apresentado um futebol assim, vamos dizer, digno de disputar uma Copa do Mundo. Então ele levou um grupo com menos 3 peças importantes e... Baixinho, estamos falando especificamente que você no lugar dele teria convocado o Ganso, teria convocado... Principalmente o Ganso, mas eu colocaria também aí o Hernani. Tá, eu também. E por incrível que pareça, assim, apesar de não ter tido nenhuma importância, eu talvez levaria o Ronaldinho Gaúcho ou talvez até mesmo o Adriano. Tá. Não sei por quê. Tá. Mas o mais importante disso foi o jogador na posição do Kaká, que é o Ganso que poderia fazer isso. Mas, Romário, o Adriano, vou perguntar do Adriano, eu não quero que você se ponha no lugar do Adriano, eu quero que você se ponha no seu lugar. Você, Romário, suportaria o regime que o Dunga impôs lá na África do Sul? De concentração e tal, você faria aquele sacrifício que aquele grupo fez? Ô Gilga, na verdade é o seguinte, vou te falar, tudo tem limite e toda regra tem exceção. E na Copa do Mundo de 94 que eu disputei, na de 90 também, tinham exceções. Eu acho que tudo é a maneira de você chegar e conversar e combinar. Então com certeza, vamos dizer, esse regime que foi implantado pela comissão técnica nessa última Copa, no meu caso, as pessoas me conhecendo, com certeza a gente entraria num acordo e talvez algumas coisas teriam sido diferentes e essas coisas diferentes também não atrapalhariam no relacionamento meu com o grupo e muito menos no regime que foi implantado. Então, essa é uma outra pergunta que eu sei que poucas pessoas têm a franqueza para responder como você. Eu às vezes identifico naquilo que a gente possa considerar teimosia do Dunga,
Poxa, o Kleberson não estava jogando nada no Flamengo, por que que foi? O Doni não estava jogando nada na Itália, por que que foi? Podia ter levado gente que ficou aí, que estava jogando tanto. E a única explicação que eu acho é o grupo. O grupo. O Juan, o Lúcio, os com quem o Dunga realmente contava, de poder dizer para os companheiros, olha, ele foi fiel a nós todos até o fim, vamos morrer por ele. Ao passo que se ele na última hora deixasse um Kleberson, poderia pairar na hora H submeteu a pressão, tá vendo? A imprensa pediu, não sei quem pediu, ele levou o ganso. Ele não está tão fechado conosco. Não corria esse risco, Romário? Não. Não? Não, vou te falar por quê. Porque o Kleberson, por exemplo, não é um jogador como o Juan e o Lúcio de importância no grupo, que vem lá de trás, como o Elano veio lá de trás, como o Robinho veio lá de trás. Se eu não estiver falando besteira aqui, o Kleberson deve ter sido convocado 2, 3 vezes antes. Ele foi campeão do mundo em 2002. O outro foi o atacante, claro. que foi o Grafite, né? Isso. Que também foi convocado 1 ou 2 vezes. Sim. Então, por esse motivo, ele não correria esse risco, porque nem todos, foram 23 ou 22 jogadores. Vamos botar 4 desse grupo, com certeza não faziam parte daquele grupo que começou. E jogador de futebol, que eu também fui, tem essa consciência, isso nunca vai mudar, entende que no futebol tem que jogar o que é o melhor no momento. Com tudo isso, Juca, eu acho o seguinte, se o Brasil tivesse sido um pouco mais atento no jogo que eliminou o Brasil, que foi contra a Holanda, principalmente se o Brasil tivesse aproveitado as oportunidades que foram criadas no primeiro tempo, o Brasil poderia ter saído no outro jogo, mas não nesse jogo. Claro. Aí, eu te falo, o Dunga é culpado? É. O treinador, quando se perde, pra gente, né, teoricamente, até mesmo na prática, várias vezes, ele é o culpado maior. Mas os jogadores também são culpados. O Dunga não faz gol. Claro. O Dunga não toma gol. Tá. O Dunga não é expulso. Tá. O Dunga não, desculpa a expressão, dá porrada, ele dava. Agora ele não dá mais, estou falando dentro de campo. Então o Dunga tem sua culpa? Tem, como treinador, que para mim também poderia ter levado, como eu te falei, 1, 2 ou 3 jogadores diferentes. Você conversou com ele depois da Copa? Não tive oportunidade não. Tá. Mas eu acho que essa culpa que está sendo atribuída ao Dunga, 100% dessa... passa um pouco do limite. É bem típico brasileiro. E o Dunga, mais do que ninguém, está calejado porque não tem ninguém no futebol que eu conheça que sofreu o que o Dunga sofreu em 90. Que na culpa não foi do Dunga. Não, claro que não. Por que não botaram a culpa no treinador naquela vez? Simplesmente porque o Dunga tomou um drible, o Dunga é culpado pela geração de 90. Então, assim, o brasileiro tem essa mania, né, de sempre atribuir a culpa a alguém, que é uma coisa natural. O Dunga, quando assumiu isso, com certeza ele tinha consciência. Isso eu conversei com ele, que não adiantava ele ter ganho a Copa América como ganhou, não adiantava ter ganho a Copa das Confederações e não adiantava ser o primeiro da Alemanha. Se na Copa do Mundo ele não fosse campeão, poderia ter sido vice perdido no pênalti. Ele seria culpado por alguma coisa. Então, assim, quando as pessoas assumem algum cargo ou algumas responsabilidades, no caso de treinador da seleção brasileira num período de Copa do Mundo, se tratando de futebol no Brasil, é a pessoa mais importante no Brasil naqueles dias ou naquele mês. Então eu tenho certeza que o Dunga está bastante tranquilo, consciente do trabalho que ele fez, e a gente infelizmente não pôde contar com mais um título, que seria o ideal para todo mundo, mas daqui a 4 anos tem outros, que o futebol é assim. Pelo que você observa ou observou do trabalho do Mano Menezes, você acha que a seleção está em boas mãos? Olha, assim, eu vendo de fora, esse trabalho do Mano Menezes, ele é o perfeito, ele é o ideal. Aí eu te pergunto, vamos disputar uma competição Copa América. O Brasil não ganha. Esse trabalho do Mano Menezes, ele é perfeito, ideal. Vamos disputar uma outra competição. Olimpíada. O Brasil também não ganha. Eu continuo te dizendo que esse trabalho é perfeito e ideal. Mas será que continua? Vai jogar a Copa do Mundo com alguém que perdeu? Vamos deixar o Mano Menezes. Aí eu te falo, não é o Ricardo Teixeira, não. É o Brasil, é a gente, torcedor.
é a imprensa, é o próprio presidente, é o Brasil em geral, é o futebol, como é que ele é. Será que tudo isso junto vai deixar o Mano Menezes continuar com esse trabalho que, para mim, particularmente, eu acredito que todos, isso é unanimidade, é um trabalho ideal e perfeito? Infelizmente, o futebol brasileiro, principalmente, ele é resultado. Se não tiver resultado, isso que hoje é ideal e perfeito, não vai continuar sendo. A gente já volta. Converso com o Romário e começo a ficar aflito porque só faltam 2 blocos. Eu tenho muita coisa ainda que eu quero conversar com ele, que fazia muito tempo que a gente não falava. Baixinho, você tá mal de grana, como dizem? Graças a Deus, não. Você pode dizer, eu queria estar mal como você tá, isso? É? Não, na verdade é o seguinte, ô Juca, tu sabe que do Romário sempre foi falado... Sempre falaram muita coisa, né? Eu, no passado, passei por algumas dificuldades, problemas aí, porque onde que eu tinha que tirar, não conseguia tirar, mas, graças a Deus, as coisas foram resolvidas. Eu sou um cara, assim, muito feliz, amarradão da minha vida, curto as coisas que eu gosto, meus familiares, que são meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, muitos parentes e amigos, continuo, assim, com muito prazer ajudando. E para mim é isso que vale. Agora, o que as pessoas acham da minha parte financeira, fica para elas. Tem uma conversa que você levou um tombaço de um investidor. É verdade isso? Que desapareceu? Não. Não. Ótimo. Quantos pênaltis você já tinha batido profissionalmente antes de bater o pênalti contra a Itália? Na Copa de 94. Eu bati um pênalti no PSV. E um time, uma final uma vez em Tóquio, foi numa final de pênalti do Mundial que a gente perdeu, eu fiz esse gol. E tinha, isso é porque eu me lembro, ele tinha batido um pênalti, Barcelona e Lérida, no Camp Nou, no jogo, o cobrador do pênalti do Barcelona na época era o Koeman, e o Koeman tinha se machucado, e eu fui lá, peguei a bola, bati e perdi. Ou seja, eu tinha, isso é o que eu me lembro realmente. Profissionalmente falando, é o que eu tenho... E você podia contar para o fã do esporte por que você resolveu bater o pênalti numa final de Copa do Mundo contra a Itália? O que é simples, porque assim, eu levava uma responsabilidade muito grande nas minhas costas em relação àquela competição do Mundial, da Copa do Mundo. Eu tinha falado para todo mundo a seguinte frase, em cadeia aberta para todo mundo ouvir: se o Brasil perder, eu sou o culpado. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Então, naquela hora ali, que é uma hora que eu acreditava que era a hora mais importante da Copa do Mundo, eu, por um motivo de que me responsabilizei por uma derrota, eu tinha que fazer parte daquilo. Para te falar a verdade, nunca passou na minha cabeça, nem perto, em um dia disputar uma Copa do Mundo que chegasse aos pênaltis. E principalmente aquele momento ali que eu estava ali e eu teria que bater. Então, na hora que o Parreira estava fazendo a lista, tudo isso veio na minha cabeça e eu simplesmente falei: professor, me coloca aí. Aí ele falou: tem certeza? Eu falei: pode me colocar aí, tô aí. E foi isso. Dias antes, num hotel em Detroit, numa mesa do restaurante do hotel, parece mentira, né? Isso acontecia na seleção brasileira. Com o Dunga e com o Romário, eu conversava, uma conversa informal, e os dois me disseram o seguinte: vocês falam muito de 82, mas com a gente não vai ter garoto batendo pênalti, não, como teve em 86 contra a França. Teve isso também? Como é que foi? Porque você dizia que na Copa de 86, a geração de 82 deixou o garoto bater pênalti. O Júlio César foi bater pênalti. E você dizia: conosco não, vamos bater nós. Eu confesso que eu até achei, nunca vi o Romário bater pênalti, nunca vi o Dunga bater pênalti, quero ver. Os dois foram lá bater. Não, assim, eu falo por mim, né? Tá. Acredito que pelo Dunga também não passou isso na nossa cabeça, não. Até porque não tinha nenhum garoto, até na lista, que ia bater o pênalti. Se eu não me engano, era o Márcio Santos,
o Zinho, que acabou saindo, né? Não ficou no final. O Aldair, Bebeto e Dunga. Então não tinha nenhum garoto nesses 5. Então eu entrei num lugar, se eu não me engano, foi do Zinho, nessa lista. Se eu não estiver falando besteira, tem muito tempo. Então não passou na minha cabeça nada relacionado a 82, a 86. A minha cabeça estava ali voltada para fazer o gol e dar o título ao Brasil. Nas coisas do folclore do futebol, Romário, o que tem de verdade numa faladíssima conversa sua com o Johan Cruyff, numa época em que você estava meio deprimido no Barcelona, porque sob um regime muito rígido, e você teria dito a ele: eu preciso ir para a noite, professor. E ele falou: tá legal, vai para a noite. Numa semana que jogariam Barcelona e Real Madrid, mas eu quero que você jogue bola contra o Real. Aconteceu isso mesmo? Foi assim? Na verdade é o seguinte. Como é que foi isso? Eu sempre gostei muito da noite. Sim, né? Dançar. E teve um período que eu morei em Barcelona, que na época eu era casado, minha esposa tinha vindo para o Brasil, eu estava sozinho. E esse na época era o período melhor de ir para a noite, né? Sem preocupação de voltar para casa. E nesse dia, nessa semana, ele tinha falado tinha chegado pra gente lá e indiretamente dado uma dura no grupo e tal, que tinha alguns jogadores que estavam na noite. Aí eu peguei a palavra e falei: não, mas isso aí é pra mim, eu realmente me sinto bem da noite, não vai me atrapalhar em nada. Ele falou: tem certeza? Eu falei: eu tô te falando, isso aí é uma coisa que eu sempre fiz e os resultados estão aí. Aí tá bom, então você tá liberado para ir pra noite. E vamos ver o que você vai fazer no jogo. O jogo foi 5-0 e eu fiz 3 gols. E o mais engraçado também que foi assim, alguns 15 dias atrás... E o jogo foi em Madrid, não é isso? Foi não, esse jogo foi em Barcelona? Tá. Eles tinham colocado um detetive atrás de mim. O pessoal, não sei se foi o Johan, o Cruyff, né? Tá. Alguém do Barcelona. E era um senhor de uns 60 e poucos anos. Aí, por acaso, ele ficou lá 3 dias no hotel, eu não voltei nenhum dia. E aí numa reunião deles lá do Barcelona, isso aí me falaram, perguntaram que hora que eu saía do hotel. Eu falei: não, vocês estão enganados, ele não sai do hotel, ele não entra. E a partir desse momento que começou essa coisa do Cruyff achar que eu ia muito para a noite e entrou nesse assunto que eu acabei de contar. Como modelo, ele foi um grande técnico para você? Para mim foi assim, eu posso dizer que eu tive 2 grandes técnicos na minha vida, que marcaram. Lá fora foi o Cruyff e aqui dentro foi o João Santana. Baixinho, peraí, Baixinho, por que você é amigo pra burro? Eu adoro o Joel também, acho o Joel um belo técnico, mas você põe o Joel nesse nível? Porque o treinador, ele primeiro não pode atrapalhar, né? O treinador para mim é isso aí. Eu nunca vou ser treinador, mas se eu fosse, a minha concepção de treinar um time é não atrapalhar aquele time. E o treinador, ele tem que ter, tem que ver o jogo. E o momento que ele pode passar para o jogador, para o seu time, o que ele viu, principalmente, é no intervalo de um tempo para o outro. Ninguém faz isso igual o Joel. Ninguém faz isso igual o Joel. Ninguém faz a leitura Ninguém faz a leitura do primeiro tempo igual o Joel. Ele realmente consegue ver aquilo que exatamente Baixinho, acontece. Você sabe que nada que você fala fica assim, né? Passa despercebido. Você está me dizendo que dos técnicos que você trabalhou no Brasil, lembrando que você trabalhou com o técnico campeão mundial Carlos Alberto Parreira, o Joel foi melhor? Foi melhor. Esse é o Baixinho, eu volto já já com ele. Converso com o Baixinho Romário. Romário, e agora? Tá bom, você tem essa visão do que deva ser um técnico. Imagino que você leve isso em consideração quando vai contratar um técnico pro América. Romário, você acha que você vai conseguir fazer um milagre? Você acha que você vai conseguir recolocar o América no lugar de 5º que o América já foi? Olha, Juca, na verdade é o seguinte, você está dizendo no cenário nacional
Não, no cenário carioca. Não, carioca o América já é o quinto. A gente tira pelo que aconteceu no resultado do Campeonato Carioca. O campeão foi Botafogo, né? Sim. Depois veio Flamengo, Vasco, Fluminense e América aqui. Tá. E como quinto, inclusive disputou esse ano a Série D, que já estava quase 3 ou 4 anos sem disputar um campeonato nacional. E, infelizmente, acabou não passando da primeira fase por uma diferença de 2 gols. Mas olha só, eu vejo assim, o futebol ele é um esporte muito simples na minha concepção. Se você colocar as pessoas certas naqueles determinados lugares que são importantes, você consegue fazer. O América é um time que tem uma tradição de mais de 100 anos. O América é um time que tem, vamos dizer aí, segundo estatísticas e pesquisas, uns 200 mil torcedores. Rio de Janeiro. O América é um time, é o segundo time de 90% do carioca e com certeza 10% do brasileiro. Então o América tem uma tradição de poucos times no Brasil da história. E eu acredito que não tenha tanta dificuldade para recolocar o América no seu devido lugar. Porque a gente, por exemplo, planejou daqui a 5 anos ver o América de novo na Série A do futebol brasileiro. Imaginando mais ou menos que ele deixasse de passar de uma categoria para outra e que foi o que já aconteceu nesse primeiro ano. Então, quais são os planos? É que o América, ano que vem, participe de novo da Série D. Isso não é nada fácil, pelo contrário. O que eu estou te falando aqui é tudo muito difícil, mas que não seja nada possível. Nada seja impossível. É difícil, mas não é impossível. Se tratando do América por esse motivo que eu te falei. Eu acredito que vou voltar a dar, quando eu falo eu, o grupo do América, a diretoria do América, a presidência do América, torcedor do América, nós vamos recolocar o América no seu devido lugar, para a alegria do nosso amigo Trajano e do meu pai que está lá em cima. Eu às vezes tenho te visto de paletó e gravata. Acho divertido. E penso, nada como chegar aos 44 anos. O Marrento aprendeu a ser político, Baixinho? Aprendeu que tem que ter uma certa cintura, que certas coisas você tem que fazer de conta que não percebeu, para resolver mais adiante? Como é que é isso? Não, na verdade, assim, mesmo no futebol, mesmo sendo marrento, eu tive que aturar algumas coisas que eu gostaria de não ter aturado. E o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai revendo algumas coisas, a gente vai deixando de tomar algumas atitudes por impulso e tentar resolver aquelas situações, aquelas coisas de uma maneira diferente. Eu hoje, com 44 anos, estou aí em plena campanha para candidato a deputado federal. Eu sei que vai ser uma vida diferente da minha que eu tive. Como você falou, já começa pela indumentária. Indumentária, isso aí. Terno e gravata, coisa que eu nunca fui muito chegado, eu nunca fui muito fã. Mas esse é o problema maior, é o problema menor, né? Dentro de um contexto geral. E eu vou encarar a política como uma situação na minha vida exatamente como foi no futebol. O começo foi difícil, tive que superar várias coisas, tive que subir vários degraus, um por um, para tentar ser o Romário que um dia foi, falando como jogador de futebol, conseguiu ser melhor do mundo, conseguiu ser campeão do mundo. E na política vai ser exatamente isso, degrau por degrau, fazer aquilo que eu... Se for nessa proporção, podemos imaginar, sei lá, daqui a 20 anos, Romário com 64,
Presidente da República? Não, não seria exatamente isso. Melhor jogador do mundo. Eu quero dizer o seguinte, eu como deputado federal, eu tenho 4 anos, os primeiros 4 anos de mandato. E nesses 4 anos, pretendo eu fazer aquilo que eu estou com esse objetivo de fazer, que é ajudar as crianças e os jovens carentes das comunidades, principalmente, e as crianças e jovens especiais, todos com portadores de necessidades especiais. Ajuda essa que a gente vai construir centros poliesportivos e centro de tratamento para essas crianças. Você ser pai de uma dessas crianças te fez uma pessoa melhor, Romário? Bem melhor. Eu agradeço muito a Papai do Céu, vou dizer assim. Eu tenho uma frase bem típica que Papai do Céu olhou para mim e apontou: esse é o cara. E dos últimos 5 anos para cá da minha vida, eu posso afirmar isso. Um anjo não cai no colo de cada um. Então, eu, como pai de uma criança especial, que aí vem minha princesa, posso dizer que todos os pais como eu, nós podemos realmente nos considerar pessoas especiais. E nós vamos ter um Romarinho jogando bola como pai, não? Ele gosta. Ele sabe que vai ser complicado, sabe que ser filho de quem ele é pode ter o lado positivo e pode ter o lado negativo. O começo dele já é um começo diferente do meu. Ele não vai passar pela necessidade que eu passei a nível de não poder ir ao treino e às vezes chegar ao treino sem ter comido aquilo que tinha que comer, não ter que pegar ônibus para ir ao treino, passar por essas dificuldades que eu passei e que muitos da minha geração passaram. E ele tem que entender que ele não vai ser um Romário pai, ele é o Romário filho. Se ele seguir nessa linha, eu acredito que ele possa ter sucesso, porque ele tem condição, sabe fazer gol, se posiciona bem e é muito esforçado. Baixinho Romário, obrigadíssimo. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de, depois de 16 anos, estar falando com uma pessoa como você, que realmente também é uma lenda. Imagina, nada, nem que se compare. A gente se vê. O baixinho Romário, gênio que foi dentro da área, agora, aos 44, menos marrento, mais pensativo, mais reflexivo, mas sempre muito franco.